Vamos lá, então. Hoje parece que está todo mundo aí, né? Se Deus quiser. A Amanda está aí hoje. O Rodrigo não precisa sair correndo. Amém, graça e paz. Amém. João Paulo, vamos aí, né? Presta atenção na estrada, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Tá bom? Vai só Pode ouvindo. deixar, pastor. Eu estou só ouvindo, mas eu estou atento aqui. Tá bom, então. Ok, pessoal. Graça e paz a todos. Uma alegria poder voltar aqui com vocês de novo para mais essa jornada de hoje. Lembrando que amanhã eu creio que ainda consigo entrar ao vivo. Se eu não conseguir, eu vou gravar a aula, mas com certeza segunda-feira, nesse horário aí, eu vou estar na estrada, aí no Brasil já. Então eu vou ter que gravar a aula de segunda-feira. Na terça eu já chamo lá de Camboriú, ao fundo do mar, e vocês aí ralando, o Curitiba correndo atrás. Tá certo? Amém. É brincadeira, mas é sério também. Amém. Mas, ó, minha esposa mandou lá uma imagem daquele trecho, ela passou lá, fizeram um trabalho rápido ali, hein, rapaz? Um trabalho rápido de limpeza, de arrumação, olha, sinceramente, hein? Correram muito. Não tão rápido quanto os japoneses, mas É, o fluxo tá bem devagar lá, tá um funil, né? acho que é uma via só por enquanto, né? Mas é verdade, o trabalho agora é justamente vislumbrando a temporada aí de verão, né? É. Mas é isso. Pessoal, vamos lá. A nossa aula de ontem foi pesada, foi uma aula maravilhosa, mas deu para pensar, deu para pensar. E eu não publiquei, esqueci. Eu tô subindo daqui a pouco para. Aí vão subir 6 horas agora, porque 3 de hoje, né? 3 de ontem, mais 3 de hoje. Bom, ontem nós fizemos uma jornada para entender o Deus que adoramos, né? Já que a matéria é bases bíblicas. Então, ontem nós fizemos uma viagem dentro de Deus. Confesso a vocês que não chegamos nem na introdução, tá? Achou que fomos longe demais? Foi não. Deus é muito mais do que a gente possa imaginar, mas já deu para ter uma ideia do que aconteceu ontem. Rodrigo, seu áudio está aberto. Seu áudio está aberto. Ok, está tudo bem. Então, hoje nós vamos entrar um pouco mais na adoração. De fato, né, o que é a adoração em si, o que ela promove, qual o aspecto dela. Vai ter um pouquinho de exegese também, e um pouco de hermenêutica no que nós vamos estudar hoje aqui. Não vai estar classificado em exegese, hermenêutica, mas vai estar lá os comentários que você poderá identificá-los, né? Não tem exegese, só tem exegese. Exegese é mais complicado, né? E eu não gosto muito. Mas vamos de exegese mesmo, ok? Pega a apostila 6 aí. A 6. Acho que é 6. A MD6. Né? MD6. O que é adoração? Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês. Quem responde aí? Não, vou fazer agora não. Eu vou deixar para mais tarde, que hoje vai ter passo ou repasso. Hoje vai ter responde ou repassa. Então, deixa quieto. Vou só anotar aqui. Então, vamos aí já nessa pergunta aí. O que é adoração? Só anotar aqui para não esquecer. Ok. O que é adoração? A Bíblia é um livro de adoração. E pelas suas páginas vemos diversas manifestações de expressão. A riqueza do termo em si é maravilhosa. Espera, gente. Saiu um negócio aqui. Ok. Ok, deu certo. A riqueza do termo em si opa, epa, peraí. Tem que ser aqui, ó.
A riqueza do tema em si é maravilhosa, basicamente definindo o tema para alcançar o significado. A adoração é declarar quem é Deus e sua natureza. Presta bem atenção nessa frase aí. Declarar quem é Deus e a sua natureza. A palavra adoração possui uma tendência de prostrar-se. Por isso ganhou o vocábulo hebraico itawa, cuja definição é justamente inclinar para a frente. Em Êxodo 3, 4, 8, esta palavra aparece: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Êxodo 34, 8. Vemos também o convite do salmista: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Eu não quero divagar, né? Mas já percebeu que os demônios caem para trás? Os demônios caem para trás. Para frente só quem adora. Interessante. Toda a expressão bíblica de adoração, a inclinação foi para frente. E não para trás. Mas os demônios caem tudo para trás, já viu isso? É só uma questão de... só um lembrete, né? Opa, peraí. Ok. Meu Deus. A terminologia. Também a impressão de quem Deus é conduz automaticamente o povo a adorar. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, aí ó, com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, segundo Crônicas 7:3. Outro exemplo, agora no NT, que é Novo Testamento. Temos o texto: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão os que vivem pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono. Apocalipse 4:10. A terminologia encurvar e inclinar, a priori, na imagem que os textos nos passam, parece que é literalmente baixar a cabeça, inclinar-se na terra. Mas em uma analogia circunstancial, de nada adianta se encurvar para o povo da igreja, se o coração não está inclinado ao senhorio de Cristo. Uau! Então, uma adição corporal não contribui em nada, a não ser para satisfazer o ego. Tem um ponto que eu queria colocar aqui. Onde é que está? Tudo bem. Passou aqui. Encurvar. Não, eu perdi aqui o pedaço aqui onde que era o negócio. Ok. Sim, encontrei. Quando a Bíblia fala que Deus está assentado no trono, né? A nossa visão humana é de um senhor sentado no trono mesmo, um trono, uma cadeira. Mas na verdade Deus é espírito. Ele não é carne, não precisa sentar. Então por que falar que está assentado? Por que Estevão falou: veja o Filho do Homem assentado e à sua direita, né? Como assim à direita? Então, assentado aí não é uma poupança numa cadeira. Assentado é confirmado. Mas e o trono? O trono é o governo. Isso é uma figura de linguagem. Mas por que Estevão viu à direita? Por justiça, por direito. Então não é que vai chegar no céu, vai ter um púlpito e um senhor sentado lá no trono. Bom, pelo menos não é essa a linguagem do céu. Deus é espírito. Ele não precisa sentar. Sabe? Então, trono é governo. O trono, o governo. Assentado, arraigado, confirmado. À direita, por justiça, por direito. Entendeu? É por isso aí. João Paulo, fica só ouvindo, não fica olhando para a câmera não, porque você está dirigindo, cara. Estou preocupado aí. Inclusive tem um militar aqui na sala também que está de olho aí. Ele pode te multar daqui mesmo. Mas fica só olhando para aí, para frente, tá? E ouvindo a aula.
Não, não dispersa, não. A gente fica preocupado com você. Você é família. Amém? Então tá. Vamos aqui, voltar aqui. Vocês pegaram? Vocês entenderam o que eu falei? Não podemos afirmar que tem uma cadeira que Deus senta nela. Isso é uma linguagem humana para você entender. Mas ele está sentado, confirmado, trono por governo, à direita por justiça. Isso é muito interessante, tá? Muito. Ok. Vamos então aqui. A primeira vontade que alcança quem realmente adora e declara quem é Deus e amá-lo. A primeira vontade que alcança quem realmente adora e declara quem é Deus e amá-lo, e logo a seguir é servi-lo. O próprio Senhor Jesus lembrou o diabo a respeito deste paralelo, inseparável. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aqui aparece, no adorarás, aparece, né, uma expressão de adoração, né, que está ligado também à proscaneia, e o servirás aqui está ligado à liturgia, do servir, tanto no serviço como na adoração. A ideia bíblica do termo nos conduz a adorar pela forma de amor e de serviço a Ele. Então você serve porque o ama e não serve porque tem que servir. E isto se aplica a tudo na vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Então você não dizima porque você é obrigado. Você dizima porque você ama. Você não vai no culto porque tem que ir porque você é membro. Você vai no culto porque você ama Deus. É diferente. Adoração como sentido de vida plena. As camadas de adoração. São 3 camadas que tem adoração, tá? A primeira é intelectual, porque a Bíblia manda a gente cantar com racionalidade, né? Tocar, lá no Salmo 33 fala, tocai bem com júbilo. Para tocar bem, eu tenho que ter intelecto para coordenar as posições dissonantes, as combinações melódicas, as escalas, tudo isso tem que ter inteligência para isso. É emocional porque realmente a música toca na gente. A gente chora com música mundana às vezes. Tem uma música aquela dupla, como é que chama? Esqueci o nome deles agora, rapaz. É que eu não sou ligado, né? Que aquela música que fala que Deus fala para o homem assim, ó, senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. A música fala, senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Parece um hino, cara. Não é hino, é uma música secular de Deus que Deus chegou e conversou com o homem, né, sobre as maldades do mundo. Mas a música me emocionou, porque ela tocou na minha alma, minha emoção. E aí, a camada espiritual, que é a terceira camada que define a adoração. Então vamos ver com mais calma aqui, ó. Adoração racional. A primeira é a adoração racional, inteligência, Romanos 12:2. Por cumprir um protocolo, uma forma mecânica de ter que fazer. Quando Paulo fala para ter o culto racional, não é no sentido só da razão, não. É um culto organizado, um culto ordenado. Mas não significa que você vai ter presença de Deus. Ele só pediu para manter o culto, um culto ordenado, né? Um culto como é que chama? Organizado. Aí a adoração da alma. A segunda, a da alma, está relacionada aos dias mais obscuros e chorosos, que me desperta a comiseração, e aí é bom lembrar que há um Deus para ser adorado. Aí muitas pessoas, ao sofrerem situações, elas adoram com a alma, mas fruto de um problema, não porque foi algo espontâneo delas, né? A última parte, a adoração do Espírito, a terceira e sublime, e Jesus falou sobre isso em João 4:21. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, olha aí, e em verdade. Porque o Pai procura atrás que assim o adore. João 4:23. João 4:3. Por que Jesus usou a expressão aqui, em espírito e em verdade?
Por que que ele faz aqui uma inserção no texto, jogando aí a verdade como segundo plano aí, depois do espírito? Porque, na verdade, adorar em espírito é servir a Deus diretamente, né? E o alegra. Adorar em verdade é você ter uma vida que você reconheça o senhorio de Jesus. Porque essa verdade que aí aparece, Jesus está mandando um recado para os gregos. Por que recado para os gregos? Porque a batalha como é que chama? Da filosofia grega era encontrar a verdade. Olha, a trilogia, os três grandes nomes da mitologia grega, os mais principais, o primeiro deles foi o Sócrates, nasceu lá no 3º século antes de Cristo. Depois teve o Platão, depois dele. E por último veio Aristóteles, que é mais novo dos três. A filosofia grega buscava a verdade. Por isso que Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho, a verdade. Na verdade, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está respondendo a Sócrates, porque Sócrates falava de um caminho, né, mais excelente, mas não sabia o que era, só tinha noção. Ele tá mandando um recado para Platão, eu sou o caminho, a verdade, que o Platão buscava entender o que era a verdade, né? E a vida. Aí ele responde a Aristóteles. Interessante. E aí ele coloca também aqui, ó, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Que essa verdade, que ele que é a verdade. A verdade é Cristo, não era a filosofia, não era as teses, as odisseias, as epopeias, tudo que a arte pudesse expressar. Então, ele é a própria verdade. Isso que resume tudo essas três camadas aí. Outro exemplo das Escrituras encontra-se em Apocalipse 4:10, citado anteriormente. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado aí de novo, sentado no trono, quer dizer, por direito no governo. E adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. O que significa a atitude dos anciãos depositarem suas coroas diante do trono? O que significa isso? O fato de que eles tinham coroas indica que possuíam alguma autoridade pessoal. Olha que pegada isso aí, ó. Anota a placa aí, ó. Mas o depositarem as suas coroas diante do Senhor declara simbolicamente: Tu és o Rei dos Reis. Toda a nossa autoridade submetemos a ti, pois tua autoridade é superior. Que lindo, cara. Meu Deus, é muito, muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Poxa. Portanto, a adoração deles nesta ocasião pelo menos envolvia uma ação que transmitia um significado específico. Um exemplo ainda mais significativo encontra-se em Maria. Aqui ungiu os pés de Cristo com precioso bálsamo, enxugando-os com seu cabelo. Ela não pronunciou qualquer palavra, mas sem dúvida aquele foi um ato de adoração. Quando a Bíblia fala que o vaso de alabastro foi quebrado, alabastro não é o óleo, tá? Alabastro é material do próprio é, é, jarro, né? O vaso, né? De alabastro. Alabastro é o jarro, não o líquido. O líquido é o óleo, é outra coisa. O pessoal prega aí errado esse negócio aí do alabastro. Ok. Alguns pontos eu queria só repassar aqui, que é essa questão aqui do trono, do assentar, do governo. Os 24 anciãos, eles são 24 anciãos, não são 23 e não são 25, são exatamente 24. Por quê? Porque a terra possui 24 horas. É um ancião para cada hora. Quem estiver orando aí agora está pegando o ancião das 9, daqui a pouco. Cada horário tem um ancião que derrama a taça lá no trono. Aí você vai entender porque Paulo manda orar sem cessar.
Porque taça vazia, Deus não recebe. Se Deus não recebe, Deus não responde. Deus, ele é tão Deus que ele ignora. Ah, lá vou eu para de ontem. Deus é tão Deus que ele ignora, né, o vazio. Ele quer preencher o vazio. Então, oração vazia não chega no trono. Quanto mais você ora, mais você enche a taça. Quanto mais ela estiver cheia, ela vai ser jogada no altar. Vai gerar fumaça, Deus respira fumaça e responde com fogo e com palavras de bênção, né? Outro contraponto aqui nessa aula que eu queria colocar, a questão das 3 camadas, preste bem atenção, as 3 camadas, né? Do espírito, da alma, né? E do corpo, que é o racional, né? Também a questão que eu queria elencar também aqui, é aquela parte que eu coloquei aqui, peraí, deixa eu voltar aqui atrás um pouco. Ah, sim, do trono, né? É, assentado, quer dizer, confirmado, né? À direita, que é por justiça, por direito, tá bom? É isso aí. E pronto, essa frase que é interessante, declarar quem é Deus na sua natureza. Então, alguns pontos principais aí do termo adoração, que são pontos, como é que chama? Pontos salientes, né, da nossa matéria. A adoração tem sido, então, um vínculo. Quer falar, Major? Adoração, adoração tem, tem sido um vínculo, né, o túnel, né, entre a terra e o céu. Deus estabeleceu esse convívio através da adoração. Então, veja bem, por toda a Bíblia, aliás, antes da criação, Deus criava o mundo ouvindo um Walkman. Quem lembra aqui do Walkman? Walkman era 2 fones de ouvido com um radinho. Deus constrói, segundo Jó 38, Deus constrói a terra ouvindo de um lado estrelas da alva, do outro lado, o filho de Deus rejubilava. Rejubilar é contracanto. Era o iPhone, era o fone de Deus, né? E criando a terra. Então ela vai vir pela criação, vai passar por Abel. Abel morre por causa disso. Passa por Enos, por Enoque. Ela vai embora até chegar no dia de hoje. Eu estou para dizer para vocês que a adoração e a oração nunca foram interrompidas. O diabo não pode entrar num assunto que não é dele. Isso é coisa de pai e filho, assunto de família. O Salmo 51, Davi fala assim, ó, a um coração quebrantado não rejeitarás, ó Deus, né? A um coração quebrantado não rejeitarás, ó Deus. Então, na verdade, a oração ela faz parte dessa aproximação com Deus. Lembra que eu falei ontem do sopro que Deus dá o sopro para o homem, que ele toma vida, que é o único ser que tem um sopro dele? Ou seja, Deus exala, o homem inala, né? O sopro de Deus ele respira. Lembra que eu falei isso? O sopro está ligado ao abstrato da fumaça. Porque Apocalipse 5:8, né, fala que a oração dos santos sobe até o trono, né? E enche as taças com a fumaça. Então, quando eu falo, estou produzindo ar, né? Quando eu estou dizendo, Deus, tu és bom, tu és misericórdia, eu estou produzindo esse ar, né? Esse ar seria a oração, que é a fumaça. Eu não sei se vocês sabem, na macumbaria, no espiritismo, existe uns orixás que descem nas pessoas, eles pedem incenso para queimar para eles. Nessas casas de artigos religiosos, vende lá os incensos. Veja bem, tem um negócio, tem uma simpatia aí para o cara prosperar na vida, né? Para ficar rico, que eles colocam no canto das casas as velas acesas com os trabalhos. Por que tem esse negócio lá, esses incensos tudo? Hello? Você esquecer que o diabo é da mesma natureza que Deus, só que ele abdicou? Então, a fumaça faz parte desse respirar, desse responder. Como o diabo não criou ninguém, ele tem que comprar na esquina lá, por R$ 5 lá, comprar na esquina esse espiral que faz a fumaça. Nós que servimos a Deus, ao orar, nós fazemos fumaça. A Bíblia diz que a oração dos santos é o incenso que vai
para as taças dos anciãos. Então, quanto mais você ora, mais você enche a taça. Enquanto a taça não encher, ela não vai ser virada. Então, quanto mais você demorar para orar, mais demora o seu problema. Quanto mais cedo você orar, mais cedo resolve. Porque já vai para a taça, já enche, joga no altar e Deus responde. Sai duas coisas do trono, duas coisas. Lembra Daniel 10? A Bíblia fala que o anjo chegou e falou, Daniel, no princípio das tuas orações, saiu do trono a ordem. Está escrito em Daniel 10 lá. É exatamente isso. Quando você está em oração, você está trazendo... Aliás, se você que puder anotar isso aí, acho que eu vou colocar isso aqui no chat. Essa frase aqui é fantástica. É do Dr. Miles Monroe. A oração é a procuração humana para a intervenção divina. A oração é a procuração humana para a intervenção divina. Está aí no chat. Daniel, qual que é o poder de uma procuração? Fala para nós aí, o que a procuração pode fazer? Qual que é a instrumentalidade de uma procuração? Se eu passar uma procuração hoje para o Flávio, o que ela representa? Fala aí o teor dela para a gente. Você que é doutor, advogado. Procuração, você dá poderes para alguém agir em seu nome. Exato. É Gênesis 1:26. Tenha o homem domínio sobre. Então, quando eu oro, quando eu adoro, eu transfiro a Deus o poder de interferir na minha vida, na vida da igreja. Aí, pessoal, isso vai explicar por aquela pergunta, por que Deus tem que ouvir oração? Por que temos que orar? Deus sabe tudo, Se ele sabe que eu tenho que orar. Então, era jurisprudência. Isso está no campo do Daniel aí, ó. Daniel doutor aí em direito. É a jurisprudência de Deus. Deus não pode ser acusado. Já que ele deu livre-arbítrio, eu preciso me manifestar, Senhor, vem. Deus é tipo um STF, só que o STF do lado correto, né? Deus tem que ser provocado. Então, assim, quando eu oro, eu estou chamando Deus a meu problema, eu estou dando procuração. A oração é a procuração que eu dou na mão de Deus, para que ele venha, interfira e resolva o meu problema. Olha, gente, há muito tempo atrás, uns amigos meus viajaram para uma fazenda que um deles tinha. Eu estava trabalhando no escritório quando o Espírito Santo me falou, ore por fulano. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não sabia de nada. Eu peguei meu carro, fui para a casa dele, bati na porta lá, a esposa atendeu. Cadê fulano? Ele viajou. Foi lá, viajou com mais dois com ele. Falei, olha, eu estava em casa e Deus mandou orar por ele. O que está acontecendo? Ela disse, não está acontecendo nada, mas se Deus mandou orar, pastor, vamos orar. Ajoelhamos, isso era 10 da manhã. 10. Oramos, de joelhos, ali, orando. Passou, 4 da tarde ele ligou, lá onde ele estava, ligou do rádio PX. Falou para a esposa, filha do céu, nós passamos aqui um perrengue, a gente quase morreu, o que aconteceu? O motorista dormiu no volante e nós iríamos bater de frente com uma carreta. Mas de repente saiu uma poeira do mineral, do matagal, invadiu a pista, todo mundo acordou, caminhão para um lado, carro para o outro, todo mundo escapou. Ela falou, que hora foi? Falou, isso foi 11 horas da manhã. 11 horas, a gente estava de joelho por eles. Então, eu vou explicar o que aconteceu. O menino dormiu no volante, era uma imprudência. O diabo disse, vou ceifar. Não vão para o inferno, porque são salvos, mas eu pelo menos tiro 3 obreiros da causa. Quando Deus vê isso, ele fala, Espírito Santo, precisamos agir. Que está no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então precisamos agir. Consiga um adorador.
consiga quem está na brecha. Aí o Espírito Santo me tocou. Eu fui orar com a irmã. Enquanto nós orávamos, Deus deu livramento lá na estrada. Tá vendo aí? Que interessante isso. Por isso que a adoração tem o seu lugar. Tanto é que lá, diante do trono, os serafins, os anciãos, eles usam numa mão, em uma das mãos, a taça que é a oração dos santos, está lá em Apocalipse 5:8 ou 8:5, você pode até inverter. Mas na outra mão está a adoração, que é a harpa. Por isso que Jesus passou mais tempo na Galileia. E Galileia parece uma harpa, o mar. Até que o nome original é Mar de Quinerete, que significa arpejo. Jesus tinha saudade de casa, das harpas. Ele ficava lá acampado e morou muito tempo na Galileia, porque o mar parece uma harpa. Então, dos milagres que ele fez, 86% foi lá no lago de Quinerete, que é a Galileia. Por que ele fez mais milagre lá? Porque ele lembrava da harpa. Ou seja, o crente que mais se aproxima da adoração experimenta o maior número de bênçãos na sua vida. Entendeu? Então, é muito importante nós entendemos esses pontos da adoração aí, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Algum ponto que chamou a atenção, que você queira comentar aí também? Alguma novidade que você achou legal, que falou, isso aqui foi legal, eu não tinha visto ainda? Ou mesmo que você já viu, tocou no seu coração? Beleza? O Major entendeu tudo, Major. Tô esperando o Major comentar primeiro, para depois eu comento. Isso aí, subalterno mesmo, isso ó, prestando continência aí. Eu só queria fazer um comentarinho rápido só em cima dos 24 anciões ali, né? Que é não tinha essa ideia que era como se fosse Rodrigo, 1 por hora mesmo, né? Rodrigo, Como se anciãos. fosse 1 por hora. Anciões. Anciãos, sim. Isso, como se fosse 1 por hora aí, né? Só essa, eu achei legal isso aí. 24 anciãos, porque o céu não fecha para balanço, o céu não fecha para feriado, o céu não fecha domingo. Se você ajoelhar às 2 da manhã, pega o ancião das 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Alguém mais aí, algum ponto que chamou a atenção que você queira comentar, alguma coisa? Não? Eu acho que o ancião das 5 é o que menos trabalha. Não se sabe, né? Não se sabe. Eu acho que é o cargo de fechado. Se eu queria que mais tá mais tranquilo, assim, porque as 5. E no Brasil, né? Porque aqui, ó, por exemplo, quando dá 8 horas pro culto aqui, ainda é 4 da tarde. Então, depende do fuso horário. Mas o ancião tá lá, tá firme. O céu deve ter lá um relógio organizado. Não é possível. Ok, turma? Bom, então tá. Aula descarregada, aula compacta. Nós vamos encerrando aqui e volto com o link para a próxima aula. Fica atento aí, não sai. Não sai para nada. João Paulo, tá firme, João Paulo? Tudo certo com você aí? Dá um sinal para nós. Você tá dirigindo aí. Estou firme aqui, pastor. Firme e forte aqui. Amém. Eu vou então para a próxima aula. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Glória a Deus. Deixa eu encerrar aqui. Pronto.